para variar, mais um vídeo citando o gênio Mário Schwarzman. Ele falou uma coisa que eu sei que ela é muito óbvia, só que eu nunca tinha visto ela sido formulada de forma tão clara, que ele fala que as pessoas só podem te levar até onde elas já foram. E essa frase, por mais idiota que ela pareça da primeira vez que você escuta ela, quando você para refletir, você vê a profundidade, que é igual. De nada adianta você ouvir o conselho de pessoas próximas a você se elas não chegaram aonde você quer chegar, entende? Então, se você tem um sonho diferente dessas pessoas, se você tem uma visão de mundo que é diferente, se as suas metas, você sabe que ninguém perto de você tem esse ideal parecido, não tem por que você ouvi-los, sacou? Claro, você pode, sei lá, escutar eles, não é necessariamente para você odiá-los, mas é só para você entender que aquilo que eles estão falando, eles não têm uma propriedade tão grande para falar, porque eles não estão no mesmo caminho que você, entende? Então, um exemplo, vai. Não tem como o seu pai te ensinar a ficar milionário se ele não é milionário. É uma conclusão óbvia. Sei lá, não tem como o seu pai te ensinar como que você vai para uma cidade no interior do Acre que tem que passar por uma pista muito específica se ele nunca ouviu falar dessa cidade, dessa pista, do caminho, de por que você vai para lá, entende? Então, quando você presta atenção nisso e você conclui, né, que existem pessoas que a opinião delas é mais importante, mesmo que ela não esteja no teu convívio social direto, isso dá uma perspectiva totalmente diferente. Então, sei lá, hoje, igual, você está vendo esse vídeo, então você está tendo acesso à minha opinião. Você poderia ter acesso à opinião de, sei lá, do Dale Carnegie, que é o autor daqueles livros motivacional lá, a opinião do Ray Dalio, do Jordan Peterson, do São Tomás de Aquino, alguém explicando ele, né? Por exemplo. Então, se você se identifica com um ideal que bate mais com essas pessoas, é essas pessoas que você tem que ouvir. Então, se o seu ideal é ganhar uma quantidade significativa de dinheiro, é essas pessoas que você tem que ouvir. Se o seu ideal é, sei lá, aprender a escrever, por exemplo, você tem que ouvir a opinião de escritores, sacou? Então, quando você para de para de aceitar essas opiniões como uma obrigação sua, você já deu um grande primeiro passo, porque você saiu daquele ciclo, saca? Não tem como você ser diferente aqui no caso do ciclo que você tá, se você não segue um caminho diferente, entende? Então, sei lá, se você tem uma família com 10 pessoas, por exemplo, e nenhuma daquelas 10 atingiu o teu objetivo, se você fazer exatamente tudo o que elas querem, você não vai chegar no seu objetivo. Por quê? Porque não tem ninguém ali que alcançou nada semelhante ao que você quer, entende? E, sei lá, o Mário, ele fala isso, eu tô com o livro dele aberto aqui, o nome do livro é O que seus pais não querem que você saiba. E grande parte, né, dos traumas que a nossa geração tem é em relação aos pais. Porque se você pega ali anteriormente, deixa eu ver, a geração dos meus avós é de 60 mais ou menos, então, sei lá, tu pega ali recessão, Guerra Fria, tipo, aquilo dali sim era problema. A geração anterior era o quê? Segunda Guerra Mundial, sacou? Então, tipo, essas pessoas tinham problemas de verdade. O nosso é tipo, pô, mano, eu tenho problema com meu pai e com minha mãe, sacou? Tipo, mas, tipo, é um problema real. Então, sei lá, não dá pra minimizar o problema, né? Porque, tipo, pô, velho, sei lá, uma pessoa perdeu a perna e você tá com o dedo sangrando. Tu não pode falar, caraca, meu dedo está sangrando, mas aquela pessoa perdeu a perna, vou deixar meu dedo sangrar e gangrenar, sacou? Por mais que seja um problema pequeno, que grande parte dos problemas que a nossa sociedade vive são pequenos comparado com os anteriores, ainda não é por causa disso que você não tem que resolvê-los, sacou?
Então, eu vou ler aqui um trecho, um capítulo, né, do livro do Mário. Ipits Lipits, então vou ler exatamente o que está escrito aqui. O capítulo número 1. Não compartilhe seus sonhos com quem não se importa. Você já teve a impressão de que está tudo errado? Você já teve a impressão que não pertence a esse mundo? Você já percebeu que você consegue enxergar o erro dos outros? Você já percebeu que os outros se acostumam a se sentir mal e não falar nada? Você já teve a impressão de que você poderia fazer diferença nesse mundo? Você chegou a admitir que tem ciência do seu potencial, mas ele é sempre apenas um potencial? Bom, creio que todos da nossa geração já devem ter se sentido assim. Quando nós vemos nossos pais assistindo a TV Globo, comentando Cidade Alerta ou outras coisas, eles acabam tentando nos condicionar a acreditar no mesmo. Na verdade, nossos pais até gostam que isso passe na TV. Isso acaba gerando medo, insegurança e desespero na maioria das pessoas. E com o medo, as pessoas evitam sair de casa e ficam sempre seguras nas costas dos pais. As horas passam e nossos pais não conseguem mais nos entender e nós não conseguimos mais entender eles. Do que vale uma vida perdida? Do que vale viver condicionado ao medo ou a todas essas sugestões que são bombardeadas em toda a mídia? Por que você se sente forte, mas nunca se põe à prova? E se põe, tem dúvida se vai dar certo? É lógico, sempre dá errado. Preciso admitir algumas coisas no lugar deles. A verdade é que a maioria dos nossos pais falhou. Eles podem não admitir, mas sabem. Eles não querem que você saiba, pois se você souber, talvez não se sinta mais seguro em casa. Se você souber, talvez não os respeite mais. Se você souber, talvez você tentará fazer diferente. Se você souber disso, será perigoso. Enfim, aqui a gente vem até naquela questão. Se você quer seguir um caminho diferente, para alcançar um resultado diferente, infelizmente, não vai ser aí que você vai ter isso, sacou? Por mais bom que eles sejam. Infelizmente, esse caminho que você quer alcançar e chegar, eles não podem te ajudar. Tipo, mostrando uma direção extremamente clara. Claro, a menos que você dê a sorte de falar assim, sei lá, eu quero ser médico e meu pai é médico na mesma área que eu, então ele pode me mostrar exatamente o caminho. Ele pode fazer isso. Tanto é que ele vai possivelmente até simplificar para você. Porém, na maioria dos casos não é isso, entende? Então você ouvir conselhos de pessoas próximas a você, amigos, familiares, até mesmo colega de trabalho, cara, eles não chegaram onde você quer chegar. Então não é eles que você tem que ouvir. Alguns acreditaram que se estudassem, trabalhassem, servissem todos esse sistema, teriam uma vida segura e estável. Outros acreditaram que simplesmente a revolta burra e desunida seria o seu voto de protesto contra o que acontece no mundo. Não importa. Seus pais responderam ao sistema, ao ambiente que eles viveram. Admita, a batata está assando e já faz muito tempo. A maioria não sabe o que fazer, mas sabe que não aguenta mais desperdiçar a vida e perceber que não produziu nada até então. Semelhante às árvores, percebemos que algo dentro de nós borbulha, semelhante às árvores, numa necessidade de produzir algo, mesmo que seja uma mensagem de paz e desistência. Antigamente não havia internet, a informação era mais escassa e quando não era, era totalmente controlada pela grande mídia. Hoje, nós, sortudos, temos acesso às ferramentas que nos permitem usar toda a imaginação na hora de consumir algum conteúdo. Alguns escolhem procurar respostas, outros procuram matar o tempo com coisas idiotas, outros procuram se masturbar e por aí vai. Isso não importa. O que importa é que a internet descentralizou as fontes de informação e agora todo mundo pode encontrá-la. Voltando aos seus pais. Muitos deles foram motivados pelo medo para decidir todas as ações que tomariam na vida. Eles falharam, mas querem ensinar isso para vocês. Se proteja, o mundo não vai mudar. Faça algo seguro, tenha medo, faça algo seguro. Se preocupe, pense antes, não dê um passo maior. Lembre-se disso, eu te avisei. Bom, isso vocês escutarão por toda hora. Provavelmente não perceberão
provavelmente não perceberão que ao absorverem esse tipo de informação, mesmo que você relute, isso inconscientemente você vai aceitar e vai se lembrar disso quando der errado. Aos poucos você vai se tornando uma versão diferente, mas igual eles. Então, qual que é o ponto? O ponto é que você é aquilo que você consome, entende? Então, um exemplo, sei lá, uns 3 anos atrás eu me via quase numa crise depressiva. Por quê? Porque eu consumia conteúdos extremamente ruins, saca? Então, quando eu mudei o ambiente que eu estava, o ambiente ele é razoavelmente fácil de mudar, e mudei o conteúdo que eu consumia, isso me permitiu ter uma visão totalmente diferente da realidade, entende? Então, quando você se mantém seguindo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Tem uma frase que diz, peraí, citar a frase exata. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, quando você aceita ouvir conselhos em relação aos seus sonhos de pessoas próximas a você, e essas pessoas não alcançaram o que você alcançou, basicamente você está seguindo para ter o mesmo resultado que elas. E na maioria dos casos, você não quer, sacou? Você olha para a vida da pessoa e fala, cara, eu não quero ter essa vida. Só que você segue exatamente tudo que ela fala. Por definição, tu vai ter o mesmo resultado, sacou? Então, mudar o ambiente é extremamente importante para isso. Porque quando você muda aquilo que você consome, o Mário ele fala disso na questão vibracional. Você sai daquela vibração, você fica distoante do ambiente e esse ambiente vai te repulsar. Você vai ser excluído dali, você vai ficar sozinho. Você vai ficar 40 dias no deserto, por exemplo. Só que aí sim vai começar a valer a pena, porque você vai encontrar pessoas que têm essa mesma vibração que você, sacou? E essas pessoas é aquelas que, por mais que o sonho delas sejam diferentes, quando você conversa com elas, vocês se entendem, saca? Então, se você tem, sei lá, 18, 20, 22 anos e você não se deixou ser consumido pelo sistema, se você não passa 10 horas por dia consumindo Globo, você tem uma visão que ninguém te entende, que você é diferente, mas tudo que você faz dá errado, saca? Mas você não consegue levar isso pra frente, porque você tá só. E não é que você tá só de estar sozinho de verdade. Você tá só num ambiente que tá tentando te moldar, te manipular. E quando você aceita essa manipulação, você passa a se sentir bem. Por quê? Porque agora você tem um grupo. Um grupo ruim, mas você tem um grupo, sacou? Então, qual que é o segredo? É você literalmente, abandonar esse grupo. Foda falar isso. O Mário, ele fala, até o Ryan Santos, ele fala disso, da necessidade que você tem de sair de casa para buscar lidar com o mundo de verdade, sacou? Porque se você não arrisca, você não é capaz de ver o teu real potencial. Beleza, deixa eu seguir aqui um pouco. Aos poucos você vai entendendo que, mesmo sabendo e forte por dentro, acaba absorvendo o ambiente, porque isso te favorece. Já que caso algo aconteça, eles acreditam no mesmo que você e vão apoiar sua afirmação. O que você não sabe ou evita concordar é que eles foram ensinados assim. Eles já acreditam nisso tão piamente e já tiveram tantas provas disso na vida deles que você tentar discutir parece conversar com uma porta. Então, provavelmente, se você é um jovem rebelde, você já teve a burrice de tentar convencer alguém que o teu ponto está correto, sacou? Cara, a pessoa, ela não tem a mesma base que você tá tendo, seu filho da puta. Como você quer mostrar algo para ela que precisa de toda uma base para compreender, se ela não tem essa base, sacou? Igual um exemplo, sei lá, às vezes eu falo sobre complexo, que é um bagulho que eu tô tentando resolver em mim. Não tem como eu explicar que porra é complexo sem eu explicar que porra é ego e que porra é o Jung, sacou? Então, quando você está tentando discutir, o que você está tentando fazer? Tu está tentando pegar... Desculpa, um exemplo aqui, esse livro aqui que o Mário recomenda, Mensagem Viva do Cristo. Tu está tentando pegar a página 204 do livro, aí tu está tentando pegar uma frase do livro e tentando falar, olha, a frase do livro é essa daqui. Só que você precisa de todo esse negócio anterior aqui
para saber qual é o contexto dessa frase, sacou? Só que a outra pessoa, ela leu um livro totalmente diferente do teu, que diz que tudo que tá aqui tá errado, e você tá tentando explicar isso para ela, sabe? Tipo, não tem sentido nenhum. É a maior burrice e perda de tempo que tu pode fazer. E ainda tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que você é minoria, você é um. A Ayn Rand, ela fala que a menor minoria do mundo é o indivíduo. Então, o que acontece? Você está num ambiente ruim, num ambiente que não favorece que você consiga alcançar aquilo que você quer, e você ainda está tentando lutar contra ele. Você está tentando sozinho vencer 10 pessoas. Só que qual que é o problema? Um dos pontos que o ser humano precisa é a necessidade de aprovação. Foi feito um estudo, aí quem quiser pesquisar, pesquise. Tipo, eu sei que o estudo foi feito, se não acredita em mim, foda-se. Que era tipo assim, um exemplo. Alguém falava, 2 mais 2 é quantos? Aí numa sala com 30 pessoas, todo mundo respondia 5. Aí uma pessoa, que era a que estava sendo avaliada, perguntava para ela, quanto que é 2 mais 2? Ela respondia 5. Por quê? Porque a filha da puta, por mais que ela soubesse que é 4, ela não queria ir contra o grupo. Sacou? Por quê? Porque qual é a chance de você estar certo contra 20 pessoas? Você vai falar, não, mas eu estudei isso daqui, então eu sei que eu estou certo. Filha da puta. Só que qual que é o problema? Por mais que você realmente saiba disso, chega num momento que você fala, cara, será que eu estou certo mesmo? Você começa a duvidar, sacou? Tipo, pô, velho, peraí. A primeira pessoa falou que 2 mais 2 é 5. Eu ri. A segunda falou que 2 mais 2 é 5. Eu ri. A 10ª falou que 2 mais 2 é 5. Pô, será que é? 1, 2, 3... Não, é 4, pô. A 16ª falou que é 5. A 17ª, porra, mano, tá chegando a minha vez. É 4 e é 5, é 4 e é 5. Pô, peraí, mas e se eu falar que é 4? Eu vou ter que discutir contra todos eles? Não. É 5, é 5. Não, eu sei que é 4, mas eu vou falar que é 5. Por quê? Porque aí isso não vai alterar em nada. Só que tem um problema que cara, eu não vou lembrar como que é a explicação psicológica disso, mas tem toda uma explicação. Quando você fala uma mentira tantas vezes, aquilo entra em você como verdade, sacou? Por mais idiota que seja, você repete aquilo e aquilo introduz em você como verdade e você passa a pensar daquela forma. Eu não vou, desculpa, infelizmente essa base psicológica eu não tenho para lembrar qual que é, mas realmente existe isso. Só um segundo, beber uma água. Seguindo, cara, tem um exemplo que quem deu foi o Rafael Haid. Ele é libertário, né? Ele estava discutindo com uma professora socialista, eu acho, comunista. E o que ele fez? A professora era uma pessoa honesta, aí, honesta que eu falo, tipo assim, pô, já assumi que ela estava errada, saca? Então ele falou, professora, se eu te mostrar que você está errada, você leria o artigo? Tipo, professora, se eu pegar a prova que você está errada, você leria? Tipo assim, sacou? Honestidade. Aí a professora falou, eu leria. Então o que ele fez? Ele listou, tipo assim, cara, o comunismo é isso, isso e isso. A refutação é isso, isso e isso. Tipo, entregou para ela de forma honestidade. Ela leu tudo e falou, eu concordo com tudo que está escrito aqui. Eu concordo, tipo, realmente eu vi que o socialismo é algo ruim. Mas eu não posso mudar de opinião. Porque eu entreguei a minha vida para isso. Eu não posso mudar de opinião. Eu entreguei a minha vida nisso. Tipo assim, a base de doutorado, de pós-doutorado, do caralho a 4 dela, era tudo defendendo ideias comunistas. Como que essa pessoa que teve essa vivência, que ela teve essa vida, ela vai olhar e falar, tudo que eu vivi tá errado, sacou? Então o que acontece? De nada adianta você chegar com a prova e falar pra pessoa, olha, tudo que você viveu até agora tá errado. Tudo. A pessoa vai olhar pra você e falar, cara, eu consigo entender o que tu tá falando, mas, tipo, pô, mano, é minha vida, sacou? Tipo, eu vivi assim até hoje. Não tem como mais eu mudar. Peraí. Então, o que acontece? Quando você nota isso, quando você entende o conceito disso, você para até mesmo de querer mudar o mundo. Porque você olha e fala, pô, velho, sei lá, não tem como vencer isso, sacou? Não tem como eu mudar o outro, tem como eu mudar a mim. Então, imagina você fazer isso, tipo, essa prova
que o Rafael Haid citou, né? Com todo mundo ao teu redor. É sério? Tu vai fazer isso? Com 200 pessoas? Tu vai falar assim, olha, você está errado nesse ponto, então eu vou seguir o meu sonho porque isso e isso e isso. Cara, as pessoas, elas não têm a base que você teve. E tipo assim, ainda tem a possibilidade de você estar errado e elas estarem certas. Ainda existe essa possibilidade. Não é tipo assim, eu sou diferente, então eu estou correto. Não, existe a possibilidade de você estar errado e eles estarem certos. Porém, como a vida é tua, eu prefiro que você erre seguindo o que tu pensa do que tu erre seguindo o teu ciclo imediato de pessoas deseja, né? Mas aí é a opinião minha. Seguindo, como dizer para eles que eles estavam errados se toda a vida deles foi baseada nessas afirmações? Como você vai contradizê-los se eles enxergam e toda a criação deles foi assim, baseada nessas informações? É impossível vencer por argumentos. Eles vivem isso. Eles criam isso. E eles nem sabem disso. Mesmo se soubessem, teriam que admitir a burrice de viver acreditando nessas coisas. São poucos os pais que fariam isso, pois colocariam um filho em terreno inseguro. Um terreno em que eles nunca foram capazes de explorar. O Mário, ele até fala disso, que é tipo assim, cara, eles não tiveram culpa. Tipo, as pessoas ao teu redor que você critica, elas não têm culpa de pensar assim, sacou? Com a base na informação que elas tiveram, elas conseguiram chegar nessa conclusão, saca? Então não é pra você odiá-los, é pra você entender que, tipo, tá, cara, olha, eu vou tentar te amar o máximo que der, mas eu não posso entregar a minha vida nisso que você acredita, porque eu não consigo acreditar nisso, sacou? Um exemplo, igual, toda a minha família é evangélica e eu sou católico. E aí? Tipo assim, pô, cara, eu tô fazendo uma aposta, cara, eu tô apostando na minha alma. Tem noção do que é isso? Tipo assim, eu tô falando, cara, sei lá, velho, eu acho que eu tô certo. Peraí, Gabriel, mas todo mundo é teu redor evangélico? Eu sei. E eu acho que eu tô certo. Peraí, Gabriel, tu vai tentar converter todo mundo? Não, eu acho que eu tô certo. Sacou? Tipo assim, tem como eu querer provar por argumentos que a vida deles está errada? Não, por que eu vou tentar fazer isso, pô? E se eu tiver errado? Não, Gabriel, mas você tem que ter... Não, e se for em outra situação e eu tiver errado? O que eu vou fazer? Sacou? Porque, tipo assim, quando você faz uma pessoa mudar de opinião, ela, não tem como ela voltar para a opinião anterior. Sacou? Não é tipo assim, hoje eu sou comunista. Não, amanhã eu sou capitalista. Não, hoje eu sou comunista. Sacou? Porque quando você muda de opinião, você também está comprando briga com todo esse sistema. Sacou? Então, tu vai mesmo fazer uma pessoa mudar de opinião, sendo que nem você foi capaz de gerar resultado com essa opinião que tu tem. Então é tipo assim, eu acho que se eu fazer tal coisa, eu vou mudar de vida e vou alcançar a liberdade financeira. Tá, tu tem isso? Não. Cara, como que tu quer mostrar pra alguém isso se nem você tem, sacou? Então, tipo assim, no caso da religião, se hoje eu vejo em mim e falo, pô, velho, eu não sou, tipo assim, o ápice do catolicismo. Eu não consigo aplicar tudo, não consigo aplicar quase nada. Como que eu vou trazer alguém pro catolicismo, sendo que ele vai olhar pra minha vida e falar, pô, isso daí é ser católico, se isso daí é ser católico, sei lá, não tem diferença de católico para evangélico. Porque, sei lá, eu sou evangélico e vivo a mesma coisa que o Gabriel vive. E aí? O que você vai fazer? Porque, tipo assim, tu vai falar, não, eu tô certo. Tá, mas e o resultado? Cadê? Tu trouxe? Cadê teu resultado? Cadê aí tua santidade? Cadê aí tuas boas ações? Cadê você mudando o jeito de agir? Cadê? Não tem, pô, sacou? Se não tem isso, como que tu vai mostrar pra pessoa que tu tá certo e ela tá errada? Com base em quê? Com base na verdade. Tá, cara. Resultado. Cadê? Não, mas tal pessoa... Não, pô. Tipo assim, sei lá. É o Bill Gates. Ele é bilionário. Acho que ele é trilionário, eu acho. Mas beleza, pô. Pega o Bill Gates e fala assim, olha, Bill Gates trabalhou com internet. Ele criou uma coisa aqui na internet e eu vou criar também e eu vou ser trilionário. Tá, pô. Vai sim, pô. Vai sim. Sacou? Então não adianta tu pegar a vida de alguém que teve resultado naquilo, mostrar para essas pessoas e falar, eu vou ser assim. Por quê? Porque você não teve nenhum resultado mínimo, sacou? Quando você é capaz de entregar algo que você fala, olha, isso daqui é a prova que o que eu estou fazendo está trazendo resultado. Aí talvez eles olhem e falem, não vou encher o saco dele não, pô. Sacou? Tipo, tá, tipo assim, velho, eu acho que ele poderia fazer outra coisa, mas tipo, algum resultado tá dando, sacou? Um exemplo, pô, hoje eu trabalho com internet, graças a Deus, e a Tatiele, te amo, Tatiele. O que acontece? Eu estudei quase um ano, pô, sobre isso.
e não consegui resultado, sacou? Então, quando eu estava desempregado e meus pais chegavam para mim e falavam, pô, Gabriel, tu tem que trabalhar, sei lá, velho, cara, entrega, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar no ferro velho, vai fazer qualquer coisa. Cara, qual que é a perspectiva que eu podia pegar para eles e falar, não, olha, eu vou tentar viver de internet, eu vou tentar viver fazendo alguma coisa relacionada à internet. Com que base? Com que base, pô? Como que eu vou pedir para eles acreditarem em mim se eu não trouxe nenhum resultado, sacou? Tipo assim, aí tu vai falar, não, Gabriel, eles têm que confiar em você. Não, pô, eu tenho que confiar em mim, sacou? Então, o que acontece? Quando eu consegui fazer tipo assim, cara, a feira do mês está comprada aí e eu trabalho de casa. Mudou, pô, sacou? Por quê? Porque agora eu tenho a porra do resultado. Então quando eu falo assim, não, pô, sei lá, eu vou mudar para Belo Horizonte e eu vou aposentar meus pais. Eles olham assim e falam, pô, tá, velho, não acredito tanto nisso daí não, né? Mas tipo, pô, velho, ele já tá comprando as coisas dele, tá trazendo coisa para casa. Tipo, pô, velho, não é tão improvável agora, sacou? Por quê? Porque existiu algo mensurável ali, sacou? No início é muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa... Só você tá vendo. No começo é isso, pô, é só você que tá vendo. É só você que tem acesso às tuas informações, às tuas referências. Só você sabe onde você... O caminho que você está trilhando, onde ele pode chegar, sacou? Então não tem como você exigir isso deles. Mas beleza, deixa eu ver. Você sente que pode, você sente que deve, você sente que conseguiria. Mas o que você faz nessa situação? Tenta persuadi-los? Não consegue. Óbvio, eles estão certos porque eles vivem o mundo deles e não o seu. Se revoltam, entram no quarto, abrem o Facebook e escrevem alguma merda enquanto fuça a vida dos outros e acredita que tem uma vida diferente da sua. Deixa eu ver aqui. A sociedade brasileira é uma coisa engraçada, mas relaxa, não é só no Brasil, não é mesmo? Mesmo se as pessoas estiverem muito zoadas, fodidas e pobres de espírito, elas vão dizer que estão bem. Se fosse verdade tudo mesmo, se fosse verdade tudo bem, caralho, eu sou muito analfabeto. Se fosse verdade tudo bem, mas na verdade eles somatizam uma grande quantidade de doença, transtorno e fobia. Eles estão irracionais, mas dizem racionais. Eles não estão, mas dizem que todos estão bem. Todos estão acostumados com máscaras. Todos já aceitaram a ideia de que ser falso é a melhor escolha nesse planeta. Afinal, quem aqui é sincero? Alguns homens muito sinceros foram assassinados, sumiram de repente, se suicidaram ou simplesmente foram colocados em uma cruz. Muitos assim, muito mesmo. O nome dessas pessoas não some. Por que será? Não importa. Fingir que está bem evita que você sinta pena ou que você descubra quais sementes elas plantaram na sua vida para que você tenha vergonha de admitir. Muitas pessoas, as pessoas mais sofridas são as mais sinceras, porém elas não sofrem em espírito, sofrem em matéria. Às vezes pessoas muito boas não se adequam ao sistema e passam fome. Vou pular aqui uma parte, deixa eu ver. Quero que vocês entendam e aceitem que nada é por acaso. E não é possível que você não notou que após a morte dessa pessoa, o mundo se dividiu entre antes e depois dele. Ah tá, está falando de Jesus. Você aceitar ou não, isso não importa. Basta que você veja o calendário. Todos já aceitaram que o atual ano é 2016 depois dele. Não quero discutir com você se a data está certa ou errada. Não é isso que importa. E o que importa... E que isso não é por acaso, blá 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 blá. Enfim, pô, qual é a conclusão? A conclusão, pô, é que você tem que se diferenciar do teu ambiente o máximo que você conseguir, porque ele vai tentar te influenciar. E não é necessariamente por culpa deles, pô. Geralmente, sei lá, se você não tiver o azar de nascer numa família extremamente filha da puta, o que é muito pouco provável, tipo assim, filha da puta no sentido mesmo da palavra, eles só querem o teu bem, sacou? Então, sei lá, eles tentarem te controlar é uma forma deles de
de te manter ali num local que eles conseguem te manter seguro, saca? Não é por maldade em si, é só uma forma deles de evitar que você sofra muito. Tem toda uma questão por trás disso daí também, mas é chato de entrar e seria alongar ainda mais. Então, uma citação aqui do Mário. Não deem coisas santas aos porcos, nem lancei pérolas aos porcos. Cara, eu sou muito analfabeto. Não deem coisas santas aos cães, nem lanceis aos vossos... Caralho, mano, como eu consigo ser tão burro? Não deem as coisas santas aos cães, nem lancei as vossas pérolas aos porcos, para que não lhes metam as patas e voltando-se vos dilacerem. Qual que é a base disso? Tem toda uma explicação disso daqui que o Gugu dá, que é tipo uma explicação puta que pariu, é muito foda. Mas em resumo, é tipo assim, cara, tu não pode entregar o teu melhor para os piores, sacou? Então, existem opiniões suas, existem desejos e sonhos que você só deve compartilhar com pessoas que estão na mesma vibe que você. E, tipo, se você fazer isso com outras pessoas, você só tem a perder, porque elas vão tentar te puxar para baixo, sacou? Elas não conseguem olhar para cima. Não sei se você sabe, mas tipo, o porco ele não consegue olhar para cima. Esse é um dos símbolos da impureza dele, é tipo, ele não consegue olhar para o céu. Não sei se deu para pegar muito bem. Então, se você não tem um sonho terreno, se você não tem um sonho baixo, se você não tem um sonho rasteiro e você tem um sonho elevado, não tem por que você dividir esse sonho com porcos. Porcos aqui no sentido, nesse sentido de não conseguir olhar pra cima, saca? Então, tipo, sei lá, pô, vai buscar os teus, sacou? E eu acho que é isso, pô. E o Mário é foda pra caralho, e quem não gosta do Mário vai tomar no cu, porra. Se fuder. Terraplanista mesmo, tomar no cu. Tô zoando, pô. Falou, pô. Caralho, 32 minutos. Foda.